com muita alegria que eu quero anunciar mais uma vez o nosso irmão Carlos Eduardo Durgante. Carlos, que é gaúcho. O Carlos vai nos agraciar hoje com o tema Os Idosos e a Pandemia da Covid. Um tema muito apropriado e bem relacionado ao nosso irmão Dilson, que está sempre perguntando sobre a pandemia. Então, hoje ele vai ter todas as respostas. Pertence à AME do Rio Grande do Sul, reside em Porto Alegre. Em nome da nossa Associação Médico Espírita, uma vez mais agradecer. Carlos, a palavra é sua. Muito obrigado o convite, seu Odilson. A gente já vem se namorando desde o ano passado, seu Odilson, para falar por esse grupo, até que enfim chegou o dia. Ao amigo Wilson Ayub, que nos conhecemos, nós estamos numa fase da vida, né, de meia-idade já para a terceira idade, essa tão falada, né? Afinal de contas, a terceira idade ela foi colocada no Brasil depois do Estatuto do Idoso, quando foi criado o Estatuto do Idoso, como lei, colocaram que a partir de 60 anos, se é velho, se é idoso, se está na terceira idade. Em outros países mais desenvolvidos, esse número é maior. Então, a gente sabe que o fenômeno do envelhecimento ele tem muito a ver com a velocidade com que estamos envelhecendo biologicamente, como é que estamos envelhecendo emocionalmente. A nossa idade cronológica, ela sempre vai aumentando a cada ano, não tem como fazermos o inverso, mas as outras idades, especialmente aquela dos nossos órgãos, realmente de como estamos, ela pode ser retardada no sentido de que, olha, ele nem parece a idade que tem, ele tem uma saúde muito boa, ele tem um vigor, ele tem... Então, isso tem muito a ver com esse preparo todo para o envelhecimento, que começa, como eu disse para vocês, no útero materno. Muito bem. Então, a temática é essa. Obviamente, falar de pandemia hoje se tornou algo corriqueiro, é a palavra que mais nós emitimos e mais nos debruçamos em cima dessa situação, porque eu já dei várias vezes essa live com essa temática. Então, eu costumo dizendo assim, vamos voltar um pouquinho para o dia 31 de dezembro de 2019. Alguns minutos antes da mudança do ano, nós estávamos muito felizes, esperando um ano de 2020, né? Promissor, melhor que 2019, economicamente, seja o que for. Com muitos planos nós havíamos colocado para 2020. Mas, de repente, né, algo mudou no planeta, algo atingiu coletivamente, né, a todos nós, que fez com que mudássemos muitos dos nossos planos, adiássemos, não pudéssemos, enfim, colocá-los em prática, e nos fez refletir. E isso não aconteceu do nada, não foi ao acaso, não foi uma falha, não estava previsto? Claro que sim. Estava no planejamento cósmico, para cada um e para a coletividade. A imensa maioria de nós não acessava isso, mas já existia uma necessidade de todo o orbe, de todos nós, da nossa comunidade, do grupo de vocês, das AMES, da minha instituição ao qual eu trabalho, da minha casa, do meu trabalho, enfim, a cada um, ao final dessa pandemia ou no decorrer dela, estamos entendendo os porquês, as suas intenções, sua finalidade. Espero que a gente esteja entendendo ela e não se pondo contra ou se revoltando contra essa situação. Porque são eles, os idosos, os que talvez mais tenham sofrido essa mudança tão radical de comportamentos, especialmente sociais, também familiares. Então, nós estávamos festejando, chegou o ano, começamos lá em janeiro, fevereiro, achando que o problema era só lá na China, né? Depois ele chegou na Itália, já ficamos mais assustados, daqui a pouco já estávamos no Brasil, e entre março e abril as escolas fecham, vem o processo de fique em casa, resguarde-se, cuide-se. E aí vem um fenômeno muito importante, que é aquele, vamos proteger os nossos idosos. Foi a primeira coisa boa, interessante que aconteceu, vocês devem lembrar, uma preocupação geral, seja das instituições todas que governam o país, começaram a se preocupar com quem? Com aqueles que pareciam ser os únicos a serem afetados por esse vírus, aqueles que morreriam se tivesse a doença. Então, vamos cuidar dos nossos idosos, vamos mantê-los em casa. Então, o isolamento passou a ser visto como o quê? Um ato de amor e carinho.
Não foi? Eu ouvi muitas vezes falarem, cuide do seu idoso, mantenha ele afastado, isolado, que é um ato de amor, claro. Isso foi verdade. Nós começamos a observar lá no início do ano passado, início da pandemia, ano passado, que uma explosão de solidariedade humana, das pessoas, elas experimentando sentimentos de empatia, talvez não tinham experimentado ainda. Empatia com estranhos, empatia com aquele vizinho que era idoso, obviamente, com um parente nosso, com mais próximo, mais distante, vendo, não, vamos proteger esse idoso, ele deve ficar em casa, ele deve se cuidar. E começou, então, esse fenômeno de que a solidariedade era um dos atos mais nobres que o ser humano resgatou dentro de si. E nós vimos muitos exemplos disso, precisamos de lembrar, né? Principalmente na Europa, na Itália, principalmente na Itália, aquelas pessoas que iam para as sacadas e ofereciam, cantavam nas sacadas, ou as pessoas da vizinhança ofereciam ajuda de ir na farmácia para comprar o remédio daquele idoso, ir no mercado, alimentar o cãozinho, tirar o cão de casa para andar com ele na rua, fazer tudo aquilo em bem em prol deste idoso. Naquela época, a gente tinha a impressão de que seria uma gripe de inverno, no caso europeu, ou um processo rápido que nos tiraria da nossa zona de conforto, da nossa rotina por alguns dias ou semanas. Mas não foi o que aconteceu. Nesses primeiros meses, janeiro, fevereiro, um pouquinho, mas março, abril, maio, vamos ver que no nosso país, Brasil, houve esse fenômeno. Muita gente começou a se ajudar. Muitas pessoas substituíram a função de outras em prol daqueles mais necessitados e não tinham assistência. Muitos que não podiam sair de casa, que precisavam, como eu disse para vocês, do apoio de outros. E nós começamos a olhar um pouquinho o idoso, aquele que está sozinho, né, que foi esquecido, que talvez os familiares já não estavam visitando com tanta frequência, e a pandemia trouxe essa sensação assim, vamos cuidar dele, ele é importante para nós. E nesse primeiro momento, com certeza, para os idosos foi muito bom. Eu senti isso, sou geriatra há 30 anos, então eu percebi que houve, nós sabemos que a valorização do idoso, ela não é como gostaríamos que fosse no nosso meio. Eles ainda são desvalorizados, eles são muito esquecidos, e quando vem essa pandemia, passam a ser, então, vistos com carinho, vamos cuidar do pai, da avó, da mãe, não podemos perder. Isso foi muito interessante. Mas com a mudança do cenário, gente, e foi passando, nós entramos em maio, entramos em junho, e a pandemia não terminou. E as perspectivas não eram de que logo passaria, não, começamos a ver que outros grupos etários começavam também a ser afetados. Não só os idosos extremamente debilitados, ou instituições asilárias, ou que já estavam quase morrendo, que eram atingidos pela doença. Né? Não, outras pessoas começaram a se afetar. O tempo foi passando, inevitavelmente foi acontecendo o quê? Uma incomodação, uma inquietação, porque as coisas não alteravam. Os nossos idosos, alguns deles, iam para instituições asilares. Uma boa parte eram trazidos das instituições, das casas de repouso, onde estavam, para as casas, às vezes, dos próprios filhos. Porque as instituições que tinham muitos idosos, havia um risco lá deles contraírem a doença. Muitos lares tinham o seu idoso sozinho, ou o casal, com um cuidador. Muitas vezes esse cuidador era jovem, que vinha de áreas distantes e poderia trazer o vírus, transporte urbano, e começou, então, a ter problema na questão de como vamos manter os nossos pais, avós, com o cuidador, se o cuidador já não vem mais, ou se o cuidador está doente, também é idoso. Muitas situações começaram a aparecer dentro dos lares, em que tinham idosos, ou fora deles. Então, as situações já não pareciam tão harmoniosas. Então, junto com o isolamento social, começou a existir um certo isolamento emocional, o abandono começou a acontecer, certos descasos e desamparos. Por quê? Porque o problema que inicialmente era daquele idoso passou a ser meu também. Eu filho, eu neto, eu cônjuge, eu irmão. Porque eu comecei a ter problemas também, por exemplo, com a minha condição de trabalho. Muitos perderam o emprego. Muitos tiveram que se deslocar dos seus locais de trabalho, voltarem para sua casa e trabalharem nela. Outros filhos, membros da família que estavam morando fora das suas casas, muitos tiveram que retornar para sua casa. E o que acontece quando nós temos que conviver com ou desafetos,
ou pessoas com que a gente não, apesar de serem parentes, do mesmo sangue, muitas vezes nutrindo sentimentos adversos, em que a convivência, né, traria uma ebulição desses sentimentos não bem ajustados, de mágoas, que foram retidas e guardadas, e que acabam no reencontro sendo trazidas à tona. Então, muitas vezes se viu dentro desse período de evolução problemas com os idosos. Os conflitos de gerações dentro das casas, né? Aquele filho que de repente é desempregado, perde emprego, vem para casa. Se ele está casado, às vezes vem com a família. Ou as dificuldades financeiras se agravam e o pai, ou a mãe, o vô, a avó tem que mais ainda ajudar a esses membros da família. Muita coisa aconteceu, gente, na casa de vocês, que vocês têm vivenciado proximamente, os nossos que estão nos assistindo também presenciaram isso. Então, houve, indiscutivelmente, o surgimento de, dentro da pandemia, novas pandemias. Então, houve um fenômeno. Nós saímos da solidariedade humana, todos se ajudando, felizes, estão ajudando os outros. Daqui a pouco o problema começou a ser coletivo, atingindo muitas pessoas, muitos membros da família, e nós entramos numa fase de vivenciar epidemias de solidão, de ansiedade. Nunca se teve tantos casos de transtornos fóbicos. Você sabe o que é um transtorno fóbico? É uma pessoa que, diante de uma situação adversa, ou ameaçadora, desconhecida, como foi e está sendo ainda a pandemia, hoje nós já conhecemos mais, mas ela foi inicialmente muito desconhecida, nós não tínhamos a mínima ideia o que iria acontecer, nós estávamos iniciando o primeiro semestre do ano passado, nem vacina tínhamos ainda, não sabíamos o que iria acontecer, então é exatamente essa situação de instabilidade, de insegurança, de não saber, de incerteza, trouxe nas pessoas reações exageradas e extremadas diante da pandemia. Eu, gente, atendo no meu consultório pessoas idosas que até ontem eu atendi gente que saiu pela primeira vez ontem, 30 de agosto, depois de 1 ano e meio, para consultar médico. Tem pessoas que realmente tiveram um medo muito grande, não procuraram assistência nenhuma, se os remédios terminassem, as receitas deixaram de comprar, muitos reagiram de uma forma intensa, extremada, a algo que eles não tinham, recursos internos para controlar. Aquilo que foge ao nosso controle, que nós não temos, não conseguimos desenvolver em nós uma capacidade de dizer, bom, eu tenho condições, eu tenho um certo controle sobre determinada situação. Muitos desenvolveram esse controle, porque sabiam que, se protegendo com a máscara, evitando aglomerações, proximidades, né, usando a higiene, conseguiriam evitar a doença, ou uma chance muito grande de evitar. Essas pessoas continuaram a ir ao supermercado, à farmácia, ao médico quando necessário, ao dentista quando necessário. Muitos idosos conseguiram, durante a pandemia, entender que era um processo transitório e eles conseguiram internamente, nós vamos falar disso, que é a chamada resiliência psicológica, essa capacidade de encontrar em si recursos para enfrentar aquele problema. Outros, meus amigos, tiveram muita dificuldade. Por isso que foram abatidos pelos transtornos fóbicos, pelos transtornos de ansiedade, pelos transtornos alimentares. Claro, são estatísticas que ainda não tem, mas observacionalmente, observando, a gente vê que quase todo mundo aumentou de peso. Mas todas as pessoas, a maioria expressiva, engordaram durante a pandemia. Aí eu digo, por que engordaram? Os transtornos de ansiedade, o medo, as preocupações levam as pessoas a se alimentarem mais, em decorrência de inicialmente tínhamos que ficar afastados, os idosos deixaram de conviver, deixaram de fazer as atividades físicas, deixaram de participar de grupos de terceira idade, onde tinha atividade física, e eles aumentaram de peso, muitos dos quais também, como eu disse para vocês, abandonaram seus tratamentos convencionais do seu diabetes, da sua hipertensão, da alteração dos níveis de colesterol e outras enfermidades tais, e ficaram mais doentes do corpo e agravaram mais a condição mental. Então, nós começamos a ver uma situação bem temerosa mesmo,
no ano passado, a partir da metade do ano passado. Eu tenho dados aqui para vocês que disseram que os problemas crônicos já existentes se agravaram imensamente. E houve um aumento de 60% nas denúncias de violência contra idosos no Brasil no ano de 2020, em comparação ao ano passado. Muitas vezes por isso que nós conversamos. Esse idoso, né, já morando em casa, convivendo com os seus, que começaram a lidar mal com a pandemia. Tiveram agravamento dos seus transtornos psicológicos, desenvolveram doenças, ou pararam de tomar seus remédios, os conflitos se agravaram dentro do lar. Nós sabemos muito bem que é onde a espiritualidade maior reúne uma quantidade muito grande de espíritos desafetos para se darem bem, para se reorganizar os laços fluídicos. Só que nem sempre isso acontece. E se agravam muitas vezes. Então, esses problemas emocionais aumentaram muito. Aqui no Rio Grande do Sul, foi feita uma pesquisa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que 80% dos brasileiros ficaram mais ansiosos durante a pandemia. Uma outra situação peculiar dessa situação, que agravou mais ainda. Primeiro, você sabe, o isolamento social. Eu deixei de participar do meu grupo. Meu grupo de bocha, meu grupo de violão, de teatro, o grupo de esporte, muitas vezes, né? As pessoas se reúnem pelo time. O grupo da terceira idade, da minha sociedade espírita, o meu coral. Quantos desses grupos eu tinha e deixei? O grupo da academia, etc. Então, houve um afastamento, deixei de fazer isso. Surgiu o advento da tecnologia, graças a Deus. Sim, mas nós estamos falando em pessoas idosas, muitas das quais já a idade avançada, com algum grau de comprometimento cognitivo, com dificuldades de lidar com tecnologia, não pensa que é fácil para qualquer um. E foi muito difícil para eles. Muitos não conseguiram aderir. Deixaram de ver os outros e a distância não é a mesma coisa, ou nem sequer tinham como fazer isso. Pois bem, então, essa é uma peculiaridade. A outra é a questão de que o distanciamento, a não convivência, fez com que eu não pudesse visitar a minha amiga que adoeceu. Tem um grupo de amigas, quando uma está doente, eu vou no hospital e visito. A pandemia me evitou disso. Vocês da capelania devem ter presenciado, experimentado muitas essas situações daquela solidão. Só ele, ali ou ela, lidando com o seu medo da doença, sem poder sequer conversar com os seus. E do outro lado, aquele que não estava no hospital, muitos deles idosos não puderam presenciar, não puderam exercer o direito de se despedir, de lidar com o luto daquele que faleceu, sem sequer tê-lo visto um pouco antes, acompanhado o seu final. Quantos desses idosos ficaram impossibilitados ou tiveram dificuldade de fazer a despedida deles, queridos? Nem no velório. Então, gente, isso agravou muito a situação que já existia no meio idoso, no meio do envelhecimento. A realidade, o percentual maior de pessoas que envelhecem hoje no Brasil envelhece sozinho. Muitos dos quais, né, com muitas doenças limitantes, que levam realmente à fragilidade humana de uma forma tal que dependem de tudo. O panorama é de um distanciamento cada vez maior das convivências intrafamiliares. Eu não vejo mais os meus, eles não me visitam tanto, eventualmente me telefonam. Eu tenho vários filhos, estou dando exemplos que eu vejo e ouço, tenho vários filhos, mas só um me vê, só um me visita. Eu tenho um que eu não vejo mais há não sei quanto tempo, parece que nem é meu filho. Tenho netos que não posso nem viver, nem vê-los mais, porque os conflitos com a nora ou com o genro dificultaram a minha vivência. Então, esses retratos, eles são muito comuns. Agora, claro, nós vamos encontrar em grupos de convivências, grupos sociais, um retrato melhor. Quase sempre existe ali um vínculo fortíssimo, que é a amizade, que é o vínculo que substitui, né, a fragilidade do vínculo familiar. Então, são os amigos daquele grupo da terceira idade, de qualquer outro grupo que acompanham a pessoa, que vão fazer exames juntos, que muitas vezes vão no médico. Eu sei de recebo até hoje pacientes que vão no médico com a sua amiga. Né? Então, a pandemia trouxe essa situação que agravou mais aquilo que a gente estava vivendo. Principalmente porque não foram privados de convivência. Eu ouço
quase todos os dias, meus amigos. Esta queixa, ela é quase um uníssono, né? Essa queixa assim, eu deixei de fazer as atividades presenciais e isso está me fazendo muita falta. Depois vem, eu não estou conseguindo ver meus filhos como antes, eu não os abraço, eu não vou aos fins de semana em sua casa, eles já não vêm tanto. Isso estava acontecendo muito ano passado. Este ano, com algumas medidas, com quase boa parte da população, pelo menos idosa, vacinada, a gente já começou a ver uma melhora. E agora a gente está em agosto, pelo menos o meu centro espírita aqui em Porto Alegre que eu trabalho, ele está reabrindo gradativamente atividades. Das pessoas buscarem ali ajuda, o OF, que a gente chama que é a orientação fraterna, ainda não tem nada mediúnico presente, ainda não tem trabalhos de cura, mas as pessoas já estão indo para ouvir a palestra, né, para sentir aquele ambiente. Isso é bom. Logo retornarão os grupos, aos poucos, aos quais se participava. Tudo bem, eu acho que isso já é um alento, porque os idosos podem olhar para frente a curto prazo e imaginar, talvez ainda este ano, eu talvez possa ter um encontro de Natal, uma confraternização com mais pessoas, talvez o meu grupo já volte com todos os cuidados. Mas o ano passado a gente não tinha isso. E houve um agravamento significativamente do sofrimento psicoemocional. Tá? E isso é uma verdade que nós temos que ver como é que podemos fazer para recuperar a parte disso. Então, a segunda parte da nossa conversa vai falar de intervenções a nível de saúde integral, ou seja, que recursos a gente tem, o que a gente pode fazer para atenuar esse flagelo. A primeira coisa importantíssima, meus amigos, é observar, notar o idoso. Porque se nós não tivéssemos tido essa pandemia, alguns desses problemas continuariam acontecendo. Né? O idoso não ser visto. Amanhã nós mudamos de mês, entramos no mês de setembro. Setembro é o mês que se fala muito do suicídio, né? O Setembro Amarelo. E eu, uns anos atrás, organizei um livro exatamente sobre o suicídio nas várias faixas etárias. E fui estudar, para escrever meu capítulo, né, sobre o envelhecimento e o suicídio. Então, eu me surpreendi da frequência elevada de pessoas idosas que chegam em determinado momento da vida, conscientizam-se de que não tem mais nada que os prenda aqui, e eles planejam de uma forma organizada o fim da sua vida. Muito mais do que nós imaginamos, gente. Eles são tomados por um vazio, porque o mais difícil de tudo é o vazio da existência sem conseguir que um neto, uma filha, um filho ou filhos consigam preencher aquele vazio que eles estão sofrendo. E nesse trabalho de pesquisa, eu vi que as queixas quase sempre são essas, assim, ó. É o envelhecimento que fragiliza, que debilita, que faz com que o idoso necessite mais da ajuda do outro, geralmente dos seus filhos, e a nossa sociedade hoje, lamentavelmente, ela está assim. Os idosos estão envelhecendo muito, estão tendo filhos que também estão envelhecendo, e pelas circunstâncias da vida estão constituindo suas famílias, têm os seus descendentes, e acabam também se afastando de seus progenitores. E aí eles acabam ficando muitas vezes sozinhos, esquecidos, né? Vão agravando o seu estado de saúde sem serem observados e serem notados. Muitos desenvolvem depressão, e essa depressão, claro, acaba culminando com o suicídio. Então, é importantíssimo que quem me vê, quem me assiste, que me ouve, que tem pai, que tem mãe, que tem vô, que tem vó, que tem uma tia amada que não casou, que não teve filhos, mas é uma tia idosa, um tio, que ainda tem uma madrinha, um padrinho, que tem uma relação afetiva muito grande, visite-os. Né? Se não puder abraçar, vá, visite, veja de longe, veja da janela, vá com proteção, ligue, faça uma videochamada. Se preocupe com este pai, esta mãe, porque essa velhice, que já né, a vivência da velhice já não é tão fácil, aí nós estamos passando por uma pandemia longa, já vai fazer quase 2 anos, e a gente ainda não tem perspectivas de retomar tudo que era antes, está muito pesado. E o sofrimento, ele aumentou muito. Primeiramente, vamos olhar para ele. Segundo, vamos procurar ajuda. Isso é de extrema importância, né?
evitar, dentro do possível, que ficar se envolvendo e se nutrindo das notícias ruins. Isso é um ciclo vicioso que muitos de nós estamos dentro dele, que é quando conectado na televisão, nas redes sociais, e ali só entram notícias ruins. Entremeadas de uma que outra notícia ruim, vem uma notícia que talvez seja alentadora em relação à vacina, sobre um índice melhor, né, de leitos ETI que diminuíram, a internação, algumas coisas boas, mas nós estamos ainda envoltos em muitas notícias ruins que nos atemorizam e ainda nos tornam inseguros. Então, procurar ajuda é de extrema importância e não se envolver nestas notícias tão desagradáveis, são vinculadas pelos meios de comunicação. E aí a gente vai falar assim, ó, como é que eu sou, na verdade? Será que eu sou uma pessoa forte? Será que eu sou uma pessoa resiliente? Será que eu, idoso, consigo enfrentar e passar por essa situação? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre resiliência psicológica. Eu até anotei aqui, o que seria isso? Que cada um tem esse potencial, cada um tem em si esta característica, mas nem todos nós conseguimos lançar mão desses recursos exatamente nesses períodos de dor, de adversidade, de sofrimento. A gente nem sempre consegue. Então, resiliência psicológica consiste em uma combinação de características de personalidade e de enfrentamento bem-sucedido. Quantos de nós conhecemos e vemos pessoas que saíram de situações adversas muito bem, que enfrentaram perdas de familiares, de doenças, que enfrentaram câncer, ruína familiar, desavenças, separações, e que nós jamais imaginávamos que essa pessoa tivesse tanta força e coragem. E dá exemplo e demonstra isso, porque ela tem dentro da sua personalidade algo que a faz enfrentar bem. E são algumas dessas coisas que a gente vai ver o que tem aquele que aquele outro não tem. Será que eu tenho essas características? Eu possuo? Do que depende essa capacidade que eu tenho de continuar enfrentando essa pandemia e quando ela terminar eu ainda estiver bem? Viva, capaz de continuar com projetos, retomar as atividades que eu queria. Há algumas coisas que me fazem ser diferentes. Então, essa resiliência psicológica, ela depende de vários fatores, tá, gente? Então, ela vai depender muito, primeiro, daqui, ó, da mente. Eu posso estar entrevado com artrite reumatoide, que me impossibilita de caminhar, eu posso estar tendo que fazer 3 vezes por semana hemodiálise, porque meu rim já não funciona, eu posso ter qualquer doença, até degenerativa. Mas se mentalmente ou cognitivamente eu estiver bem, tiver propósitos, então mentalmente eu não estiver tão enfermo como fisicamente eu estou, quando a velhice abarca a alguns mais do que outros, isso vai fazer uma grande diferença. Eu continuar tendo esses objetivos, mesmo que depois de um tempo eu possa realizá-los, em que eu tenha que prorrogá-los, que eu continue tendo propósitos, que eu vou passar por isso, eu vou enfrentar, eu tenho fé. Afetos positivos, gente. Se eu já vivo uma velhice cruel, abandonada, sem quase recursos, sem os meus em volta, sem me sentir amado, importante, valorizado, como é que eu vou estar diante de uma situação grave dessa, da pandemia? É claro que eu vou ter muito mais dificuldade. Agora, se eu tiver afetos positivos, se eu sentir que sou amado, sou importante para os meus netos, e meus filhos me valorizam, que eu tenho amigos, enfim, que eu tenho uma história de valores, isso vai me ajudar muito. Outra característica importante é o otimismo. O humor, o bom humor, o humor elevado, a autoaceitação, entender a sua vida como um processo de modificações desse corpo, do seu status. Entender e compreender, assimilar as perdas que tiveram pelo caminho, mas também alguns ganhos. Então, essa questão de um bom humor, de uma aceitação, a questão da fé é importantíssima, da tua crença individual, da tua religiosidade,
intrínseca, ou seja, aquela em que tu internaliza, tu traz para a tua vida, para os teus comportamentos, para as tuas atitudes, tudo aquilo que tu encontrou naquele teu credo, né? Nas mensagens do Cristo, tu procura cumprir, fazer aquilo, trabalhar o perdão, a aceitação. Isso te faz muito mais forte, gente. As pessoas que são naturalmente altruístas, aquelas pessoas que já se envolvem em atividades de doação, de voluntariado, e que têm uma boa rede social de apoio, estas pessoas têm uma resiliência psicológica que vai permitir a elas, entre outras situações, o enfrentamento melhor de uma situação que não é dela, que é pobre, que mora na periferia, que não tem emprego, que não estudou, que não tem dinheiro suficiente. Não. É uma situação que atingiu a todos. Nós vimos quantas pessoas com muitas posses, com poder, pessoas que poderiam ter tudo, não lhe faltava nada. Mas com todos os recursos e aparatos tecnológicos médicos, não sobreviveram. Então, nós temos, é muito importante que neste momento a gente consiga entender que há sim caminhos de se resgatar, né, essa resiliência que vai te ajudar a passar mais um tempo. Não sabemos ainda quanto, mas enfrentar as adversidades que ainda estão acontecendo. Além desse cuidado, é muito importante cuidar da saúde física. Quantos idosos deixaram de sair de casa por um medo, que eu disse para vocês, exagerado em muitas cabeças de alguns, deixaram de fazer atividades físicas, deixaram de procurar os seus médicos, abandonaram os seus tratamentos, agravaram seus estados pré-existentes, pré-mórbidos, sua saúde mental piorou. Então, retomem o quanto antes, essa é uma intervenção importantíssima. Retomem quem tem plano de saúde, quem pode, procure seus médicos, seu geriatra, o seu médico que lhe acompanha, que lhe conhece mais tempo, está sofrendo, está com depressão, está muito ansiosa, está fora, procura um profissional, seja geriatra ou psicólogo ou psiquiatra, se trate, tome medicações necessárias, adequadas, para que tu possas enfrentar melhor isso. E faça aquilo que muita gente fez. Entre, se insira, seja online, seja presencial. Insira em atividades de doação, atividades altruísticas. Nunca se viu tanta gente em um curto período de tempo no mundo inteiro fazendo bem. Pessoas que precisavam mais serem atendidas e foram ajudar os outros. Quantas pessoas se uniram a ONGs, a qualquer tipo de instituição, a grupos que se formavam rapidamente para ajudar os outros, para conseguir o que faltava numa cidade, num hospital. Gente, isso é solidariedade universal. Isso ajuda demais as pessoas. Tem estudos inúmeros falando que quando eu ajudo, quando eu me sinto bem em servir alguém com os recursos que eu tenho, independente de magnitude seja o ato de doação, eu libero dentro de mim hormônios, ocitocina, dopamina, hormônios que me fazem me sentir bem, ter um bem-estar, que me fazem sentir grato, que diminuem em mim a mágoa, o ressentimento, que me fazem ver que meus problemas são menores, que graças a Deus que eu tenho saúde mental e física para estar ajudando. Enquanto eu vejo aquele que está extremamente debilitado, precisando de saúde. Isso faz um bem muito grande às pessoas. Isso cura muitas pessoas dos seus medos, das suas preocupações. Falei na resiliência psicológica que um dos fatores muito importantes, uma dessas variáveis que faz uma pessoa ser resiliente e enfrentar é a crença, a fé, a religiosidade. Então é isso que a gente tem muito, que é um diferencial nosso. É um diferencial nosso. Não adianta eu apenas dizer que sou espírita, ou que eu sou católico, que eu vou no culto. Não adianta apenas isso. Ou eu viver rezando lá o meu rosário, indo nos rituais, ou indo simplesmente no centro espírita, tomar meu passe, assistir lá
como é que se diz, uma palestra doutrinária, se eu não modifico em nada minhas condutas, se eu não trago para mim e digo assim, bom, eu estou me sentindo forte, eu tô me sentindo protegido, tem alguém que me protege, eu vou lidar melhor com os meus sentimentos, eu vou perdoar mais, eu vou me libertar dessas amarras que me fazem sofrer, porque isso compromete o meu sistema imunológico, me deixa mais fragilizado. Se eu não me utilizar da crença para trazer propósitos, objetivos bons na minha vida, sentido do sofrimento, sentido da dor, entender que a enfermidade, que a catástrofe, seja qual for, ela é para reorganizar, ela é para reparar e aperfeiçoar o que não está bem. Se eu não conseguir entender isso internamente, mesmo assim, de coração, eu vou continuar sofrendo. Eu vou ter uma fé, uma crença, uma religiosidade que não vai me ajudar. Porque todos nós, amigos, nós temos as necessidades básicas da vida, as necessidades físicas, biológicas, materiais, todos temos. E elas foram muito importantes que nós tivéssemos essa pandemia, não é? Imagina se nós não tivéssemos um plano, talvez um bom plano de saúde, não tivéssemos uma região com hospitais equipados, nós precisamos muito, uma boa alimentação, todos os cuidados, importantíssimos, mas muitos de nós precisamos algo mais. Talvez tínhamos tudo isso, mas faltava o quê? A nossa crença, a nossa fé, porque nós temos necessidades espirituais. Necessidades espirituais. E essas necessidades espirituais é tudo aquilo que não é material, que vai trazer consolo e alívio às nossas dores da alma. O que traz o meu bem-estar psicológico? O que me traz paz, tranquilidade, confiança? Eu preciso, então são essas necessidades espirituais que elas cresceram muito, elas se tornaram muito fortes, muito intensas nesse período de pandemia. Então a fé, né, a fé ou a espiritualização, como eu quero dizer, ela à medida que a gente envelhece, ela ocupa um lugar central nas nossas vidas, isso a gente sabe muito bem. A maioria dos idosos creem, acreditam em algo, são religiosos, e essa crença deles é importante para que eles tomem decisões fundamentais na velhice, como se cuidar mais, valorizar esse corpo, entender que é um período da vida para a expansão do espírito, muito mais que o corpo degenera, mas o espírito tem que ter o tempo e o espaço para se expandir. Então, a crença que a gente vive, que a gente valoriza, ela é um bem inalienável. Talvez seja o bem mais importante que a gente tenha. E esta fé, ela pode fazer uma diferença fundamental nesses tempos de pandemia, nesses tempos de sofrimento psíquico imenso, porque ela é capaz realmente de te dizer, tu não desanima, tu não enfraquece, tu não desiste da luta. Seja otimista, seja esperançoso, seja grato. Mesmo que tu tenha enfrentado na tua família, próximo a ti, a perda, a dor, né? Seja a perda física, seja a perda material. Então, é muito importante, gente, que a gente precise se dar conta, tá? Finalizando, que a gente precisa se dar conta em algum momento que nós idosos, ou qualquer um, independente da idade, não está funcionando bem, não está conseguindo lidar bem com essa situação, que está aflito, que não está conseguindo dormir bem pelos medos, pelas preocupações, que está passando por um quadro depressivo, ou que essa situação está agravando o seu estado de saúde, peça ajuda. Procure os grupos de amigos, os grupos que ainda podem serem acionados, por exemplo, pela internet. As casas espíritas estão reabrindo, retorne aos poucos. Busque a terapia complementar espírita dentro do possível, com a leitura das obras, né? A busca do passe, seja virtual, a busca disso que nós estamos fazendo hoje, das mensagens, a busca dos terapeutas. Procure ajuda especializada, que complementa todos os outros tratamentos. E aqueles que têm seus familiares idosos, que estão distantes, ou estão nas instituições asilares, ou conseguiram mantê-los nas suas casas com cuidados dos seus cuidadores, ou que nem precisem de cuidadores, ou que estão dentro da sua casa, vivendo contigo, filho, neto, procurem se harmonizar. Procurem olhar esse idoso como alguém
que precisa, que carece, que necessita do convívio, do apoio, do carinho, do amor, de serem lembrados, valorizados, gente. Porque isso é uma das coisas mais tristes que tem no envelhecimento. Eu que vejo frequentemente. Sabe, a queixa mais triste, a pior das queixas é basicamente isso. Às vezes é inevitável a solidão, né? Às vezes tu só tem um filho, tu não tem, ou teu filho, a tua filha, os teus filhos estão distantes, trabalham, não podem dar conta. Mas nesses idosos em que a convivência com os seus foi rompida, está frágil, o sofrimento é muito maior. Como neste momento os amigos não estão podendo preencher esse espaço com aquela intensidade e importância que eles têm, os familiares, que talvez, como eu disse, ainda estão mais próximos, podem olhar com esse olhar para aquele pai, para aquela mãe, aquela tia querida, para aquele avô, aquela avó. Né, que a velhice ela é um período importantíssimo nas nossas vidas. Um dos escritores espíritas que mais falaram sobre a velhice, o qual eu tenho uma admiração imensa, o Leon Denis, ele escreve demais sobre isso, porque ele viveu, né? Ele morreu com quase 80 e tantos anos, quase 90 anos, cego, com dores, mesmo com o Chico Xavier, velhinho, com problemas de saúde, mas ele vivenciou a velhice, Leon Denis, e ainda dava sinais de que ela é a fase mais importante da vida. É o crepúsculo do corpo físico, mas é o auge, é o ápice, o apogeu do espírito. É a fronteira mais próxima, né, da outra dimensão, a qual nos despertaremos com toda a clareza aquilo que antes nos propusemos a fazer, aquilo que conseguimos, de como valorizamos ou não essa velhice, né? Se nós a maldizemos ou se nós a respeitamos, se nos demos por respeito, se trabalhamos em nós os melhores sentimentos, mesmo diante das dores e adversidades. Então, não tenha dúvida que é muito importante. Todos nós, é uma graça que todos possamos passar por ela, porque a velhice não é o fim da série. Terminou a série, não vai ter segunda temporada, terminou, acabou. Não! Né? Nós estamos vivendo a era das séries, né? Com 10, não sei quantos temporadas, não sei quantos episódios, a gente vai para a seguinte. Tudo que veio antes é importante para o entendimento dos outros episódios e temporadas. É assim a nossa vida no todo. E, então, assim, eu queria só resumir com essa linda mensagem de Chico Xavier que diz assim: todos nós somos doentes em recuperação. E o mundo é escola abençoada. O mundo é hospital, onde curamos desequilíbrios recorrentes, através do sofrimento, que funciona como medicação compulsória. O sofrimento é uma escolha de um plano maior para que tu, teu espírito, reveja a tua vida, reveja teus sentimentos, põe à prova como tu os está enfrentando as adversidades e a dor, com avareza, com ódio, com raiva, com rancor, ou tu está tentando desenvolver mecanismos de compreensão, aceitando, não perdendo a fé e a esperança. E por fim, ele diz que o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. E a cura real pertence exclusivamente ao doente, que deve se converter em médico de si mesmo. Há 2 anos atrás eu lancei esse livro aqui, que é Um Tempo de Colheita. Então, eu falo da velhice como esse tempo de colheita. Será que se a gente não fizer nada na nossa lavoura, a gente deixar que o tempo chova quando der, que o inso que cresce a gente não corta, se a gente não fizer nada, como é que será que vai ser a colheita? Se a gente não fizer nada num vasinho que a gente planta lá uma flor, se a gente não regar, não cuidar, o que vai acontecer? Inevitavelmente não vai florescer o que a gente quer. Então, o tempo de colheita é isso, é esse projeto de vida que a gente começa desde o início. Então, como aqui de vocês falou, acho que foi o Beni, né? Não sei quem disse, que como é que a gente está se preparando para morrer? A gente vai morrer bem, vai envelhecer um pouco melhor, o fardo da velhice vai ser mais leve, vai ser mais suave, e vai. E a minha vida também o foi.
Eu não posso imaginar que eu vou chegar aos 60, 65 anos aposentado e eu vou estar bem se eu passei uma vida inteira, né, lidando com maus sentimentos, sendo raivoso, hostil, né, achando que os outros têm que fazer tudo para a minha felicidade, para o meu bem-estar e não para o meu esforço próprio. Eu não vou ter uma velhice fácil. Ela não é fácil, gente. É um árduo período de vida. Mas se a gente conseguir entender que é só o corpo que passa por dificuldades, por doenças, por limitações, e nós temos algumas perdas, mas o espírito tem que se enriquecer. Porque a gente desperta lá do outro lado igual, como partiu. Nós não apagamos os erros, as falhas, às vezes em que a gente não quis fazer por preguiça, por cansaço, por fraqueza, por vergonha. A gente vai despertar e se dar conta algo que perdeu de tão importante. E hoje não é em vão, não é à toa, não é do nada que nós estamos vivendo em média quase 80 anos de vida. E quando a gente chega aos 80 anos, eu acredito que tem alguém aqui com mais de 80 nesse grupo, tem uma perspectiva de viver mais 8 a 9 anos. Então, chegar até os 90 e tentar chegar bem aos 90 não é uma ilusão. Eu tenho muitos pacientes com 90 anos, inúmeros, que dão assim, olha, surpreendem a gente da capacidade ainda de fazer certas coisas e terem a mente muito boa. Tá? Se prepararem para envelhecer bem. Então, nesses estudos que estão nesse grupo, mostram, nesse livro, que é esse preparo dessa terra ao longo da vida. E se a gente pode fazer uma analogia com a terra, vamos ver, a água boa, o adubo. Um dos adubos mais importantes e essenciais para uma boa velhice são os vínculos afetivos de amizade. Que nesse período de pandemia sofreram um abalo, e ainda estão sofrendo. Então, assim que pudermos voltar ao convívio, estaremos resgatando, né, uma qualidade melhor dessa velhice. Mas é o grupo de amigos, os amigos verdadeiros, os bons amigos. Aqui, no caso das mulheres, tem mais exemplos, que são as que envelhecem mais, são as que se socializam mais. Então, essas mulheres têm várias amigas. E essas amigas são o ombro consolador. São aquelas pessoas que a mãe, o pai, geralmente a mãe, se abre conta das suas dificuldades, que tem muito o apoio, os grupos que frequentam, onde são confraternizados assuntos muito parecidos. Afinal, a pandemia ela revelou uma coisa, isso eu li alguém falando, acho que um filósofo, a pandemia revelou algo assim, nós somos muito mais parecidos do que imaginávamos uns com os outros. Nós temos quase as mesmas necessidades. E quando elas faltam coletivamente, então a gente fica mais parecidos. Então, os grupos se apoiam, trazendo seus exemplos de vida, como conseguiram enfrentar perdas, as situações das mais diversas, e nos dão, através do testemunho, né? Passam para nós isso. Então, um dos adubos mais importantes, sem dúvida alguma, são os amigos, os vínculos de amizade, são os afetos positivos, são o quanto o idoso se sente valorizado pelos seus, especialmente pelos filhos e netos. Queremos agradecer ao nosso querido irmão Carlos, que trouxe uma mensagem sublime para nós nessa noite, para o meu coração de modo especial, porque nesses 2 anos de pandemia, eu tive a graça, tive a alegria de cuidar, junto com meus irmãos, com muito carinho, de uma idosa que se foi há 2 meses, aos 91 anos, minha mãe. E essa idosa, muito pelo contrário, ela não foi um fardo, ela não nos cansou, muito pelo contrário. Eu estou emocionado de falar dela, mas ela foi um lenitivo que Jesus colocou nesse momento difícil que vivemos. Ela foi um objetivo em nossas vidas. Ela foi, ela é a sustentação moral e espiritual da nossa família, de modo especial no momento em que nosso pai antecipou a ida 4 anos antes delas, e ela foi a sustentação, apesar da sua fragilidade física, mas a sua grandeza moral,
a sua grandeza espiritual e, sobretudo, a gratidão que eu e meus irmãos temos, a família temos, a ela pelo heroísmo de nos dar a sustentação, nos dar a condição de chegarmos onde chegamos, sem ter muita condição material para tal, e ela não se foi de Covid, ela foi-se porque não tinha mais de onde tirar. Chegou ao limite dela. E a gente agradeceu muito a Jesus, agradece muito pelo privilégio de ter cuidado dela. Talvez esse momento de pandemia, que é uma realidade que nós estamos vivendo, possa ser uma espécie de muleta para aqueles que, lamentavelmente, não dão aos seus amados velhinhos o valor que têm, não retribui a eles a alegria que eles colocaram em nossas vidas com as suas existências. Eu tenho aqui, nós estamos do nosso lado aqui, ó, 2 quadrinhos de você, o meu colega, meu amigo, meu contemporâneo de faculdade, o Wilson, que tem um pai centenário, que tem uma mãe octogenária, nonagenária, né, Wilson? E que a pandemia não mudou nada o carinho dele com esses 2 vovôs. A pandemia não mudou em nada a missão dele com os pais dele. Pelo contrário, acho que aumentou. Então, o que eu vejo, na verdade, óbvio que tem dificuldade na pandemia, mas eu que tenho uma paixão muito grande, apesar de ser pediatra, eu tenho uma paixão muito grande pelos idosos, tanto que na capelania, o meu nicho de trabalho é nas casas de repouso de idosos. O que a gente vê, na verdade, é que esses idosos já estavam esquecidos. E que talvez a pandemia, não sei se concordo, mas a pandemia é só assim, a justificativa para isso. Não posso ver que está na pandemia. Porque a minha mãe foi vista todo esse tempo, todos os dias nós estávamos com ela, e ela não contraiu o Covid. Eu queria ouvir sua opinião nesse sentido. São realidades diferentes, né? Eu com certeza, eu vejo idosos. Agora, não tanto quanto eu vi idosos nos grupos de boa idade, eu sou médico de uma instituição asilar pequena, eu tenho os meus pacientes que vão espontaneamente no geriatra, alguns com poucas situações médicas, tem aqueles que vão repetidas vezes, que já são pacientes crônicos, e tem aqueles que já são mais idosos, aí que está, se a gente dividir esses 60 anos, que é o marco da velhice, dos 60 aos 70, e nesse livro do Tempo de Colheita eu coloquei, dos 70 aos 80 e acima dos 80, nós vamos ver o agravamento e a dificuldade maior ainda de lidar bem com a velhice, quando mais idosos formos e mais dependentes estivermos dos outros pela fragilidade que as doenças trazem. Então, a velhice ela é mais sentida e começa a existir a necessidade de que familiares se envolvam mais com aquele pai, com aquela mãe. Quanto mais idoso ele for, quanto mais doenças ele viria a trazer. Apesar de vocês dois terem mães nonagenárias bem idosas, e não sentiram isso, mas seu José e o Wilson, certamente vocês são pessoas que estão vivenciando o Evangelho, estão colocando, internalizando aquilo que dizem, que pregam, que falam. Agora, muita gente não faz, e aí dentro desse universo grande de lares, de casas, das instituições, de famílias com poder aquisitivo bem mais comprometido, nós vamos ver, então, mais dificuldade ainda de troca de carinho e afeto. Muitos idosos estão nas instituições asilares, na maioria deles, porque já não tem mais familiares ou algum parente se responsabiliza, ou as visitas são bem escassas, espaçadas, e no consultório eu ouço muito isso. Pode ser justificativa? Claro que sim, José, porque eu sou geriatra, na imensa das vezes eu estou mais ao lado do idoso, eu estou mais empático com a situação dele do que, como, por exemplo, os seus filhos, mas muitas das vezes eu descobri depois de mais consultas que é chantagem, que aquele idoso não é aquilo que ele se coloca diante do médico. Né? Que ele não soube envelhecer, ou ele envelheceu trazendo as mágoas, né? Os sentimentos ruins e não evoluiu, não melhorou em nada. Então, a sua velhice é amargurada porque ele não soube construí-la da melhor forma possível. Mas a pandemia, ela agrava uma situação que já existe, indiscutivelmente, que já existia. Tanto é que o índice de suicídio é muito alto em idosos, ele continua elevado, deve ter subido um pouco, como subiu em todas as faixas etárias, mas antes ele já era elevado por causa do esquecimento, da solidão, de não conseguir lidar sozinho
com as suas limitações. E muitas vezes, quando o casal consegue envelhecer junto, o idoso, o cônjuge já é muito idoso, já é também enfermo. E quando ocorre a viuvez, ainda é mais difícil. Mas há casos, graças a Deus, há retratos acolhedores, há retratos assim que nos enche de esperança, porque vem muito amor e troca de afeto até o fim, né? E tem muitos desses exemplos, claro que tem, mas há também ainda predomina isso. As famílias tomam seus rumos, suas vidas, os motivos a gente não vamos entrar nos porquês aqui, mas acaba acontecendo um afastamento, um distanciamento, e talvez, né? Talvez a gente devesse pensar, opa, o pai está velhinho, a mãe está velhinha, eles necessitam muito de nós, filhos, netos, vamos conviver um pouco mais, né? Afinal, depois o tempo é mais exíguo para eles do que é, teoricamente, para os seus filhos. Mas o exemplo de vocês é maravilhoso, porque eu também vi muitos casos assim, de me surpreender e ficar muito feliz e ficar contente de como... porque tem os dois exemplos, senhor José. Eu vejo, às vezes, os filhos extremamente preocupados com seus pais, que às vezes estão demais de preocupados e são intrusivos, invasivos, e os pais reclamam, né, de ter perdido a liberdade, estarem sendo cerceados por aqueles filhos que querem fazer tudo por eles. Ninguém vem, né? Quem é que nasce com, como é que a gente diz, com a bula tudo certinha, com o manual completo de ser o pai e a mãe corretos, não errar nada na educação dos filhos, etc., também a gente acaba. E tem o caso do descaso, do abandono, do descaso, do fardo, né? Para a família, aquele pai que tem Parkinson, está sempre doente, vive no hospital, tem isso, tem aquilo. Nós estamos aqui para lidar com isso e aprender com isso, né? Ô, Dilson, pode fazer sua pergunta. Carlos Gantz, não sei se a pergunta procede, não, mas eu vou fazer, vou arriscar. O que poderias me dizer sobre a eficácia da vacina e se a epidemia demora muito ainda entre nós? Vai ser tipo a gripe? A gente vai ter que tomar injeção todo ano para a gripe? Será mais ou menos isso ou não? Deixa eu consultar o Google aqui para ver se ele me diz quando é que ela termina. Eu acho que ela só vai terminar no final de 2022. Ou vai ficar como aquilo que a gente acredita sendo todos os anos, vamos nos vacinando para evitar que tenhamos o H1N1, o H1N2, que poderão causar uma infecção mais grave e a gente morrer. Antes da vacina H1N1, muitos idosos morriam de pneumonia, de complicações por causa da influenza que causava, né, às vezes com casos graves. Agora, a vacina indiscutivelmente é importante, seu Edilson. A mesma vacina da gripe, todos os anos as pessoas são estimuladas a tomar, boa parte tem gripe, não tem? A gente acaba pegando a gripe, boa parte de nós pega, mas a gente estimula o nosso sistema imunológico a ser mais vigil e ser uma barreira a mais para evitar que se tenham complicações. Então, qual é a maior causa de morte em idosos? Pneumonia. Ou seja, não sei quantos somos aqui, mas se nós chegarmos além dos 80, todos vamos morrer de pneumonia, de alguma infecção, de uma sepsis urinária. A principal causa de morte de idoso é a infecção bacteriana, porque o sistema imunológico vai sofrendo, né, alterações lá da imunidade celular e nós vamos começando a ter menos capacidade de enfrentar isso. Mas o caso das vacinas, elas nos protegem para a gripe. E no caso do coronavírus, está provado. E a pandemia ela trouxe um grande up na ciência. Nunca se fez tanto progresso em tão pouco tempo, né? E se estudou tanto, se uniu tantas mentes no mundo todo para tentar descobrir o melhor para essa doença. Se errou no início, está se acertando mais do que errando, e a vacina, sim, é um meio de nos proteger. Nós não estamos tapando o nosso nariz, a boca e não respirando mais, só respirando para aparelho, vamos entrar dentro de uma bolha. A vacina não é uma bolha que a gente entra e nada de fora entra. Não. A vacina ela vai internamente dentro do nosso sistema imunológico nos dar mais força para evitar que a doença seja grave e nos leve complicações ou morte.
Então, nos vacinemos, é de extrema importância. Agora, com certeza, vamos ter que receber, possivelmente, uma terceira dose, porque isso acontece com muitas outras situações. A gente toma algumas vacinas, o sistema imunológico, ele funciona bem, ele é ativado, tudo depois cai um pouco a quantidade de anticorpos que nos defende, a gente vai ter lá e receber outra. Talvez até a gente tenha que fazer isso com a da gripe. Não se sabe, mas a gente pode acabar fazendo a influenza 2 vezes por ano. O coronavírus trouxe essa questão. Tanta gente está examinando, investigando, que se deram conta que baixam muitas taxas de anticorpos após 6 meses, não tem que receber uma nova dose. É isso, gente. A gente não toma todos os dias um remedinho para o colesterol, a gente não toma losartana, o hidroclorotiazida, uma rosuvastatina da vida, todos os dias para controlar os nossos exames. Não tomamos? Tomamos. Então, tomar uma vacina a cada 6 meses não é nada. Agora, a gente precisa lançar mão disso. Graças a Deus, porque se essa pandemia tivesse nos pego há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, que não tinha rede social, imagina como seria. A tecnologia não permitiria que se fizesse vacinas tão rapidamente. Não, ela veio num período em que nós temos muitos recursos. Evitar que a gente morra em quantidade maior ou sofra mais. Então, vai passar, né, seu Deus? Vai. Mas quem sabe disso é lá em cima, né? São os arquitetos que planejaram. Agora, deixa eu te perguntar, estão falando que a AstraZeneca é 90% de segurança, é isso mesmo? Como é que é? Como é que você vê essas... Varia. Ela está na média de 80, 87, 85. Cada estudo vem e traz um valor, uns dão mais, outros menos, mas a gente fica muito mais fortalecido para enfrentar a doença. Tá? É isso que importa. Agora, 100% não tem 100% de garantia nenhuma, né? Mas elas nos ajudam a evitar o pior. Qual é o nosso maior medo? Era morrer, não era? Ir para uma UTI, ficar entubado e talvez não saísse mais do tubo, não era o maior medo? Isso as vacinas reduzem drasticamente. 100% não, mas muito alto índice de proteção. Os outros sintomas, pode ser que eu pegue. Eu ainda não peguei, já fui vacinado, tomei as 2 doses do Coronavac, vou tomar a terceira agora, porque eu sou médico numa instituição asilar, os meus idosos vão tomar junto, a terceira dose. Mas eu posso vir a ter uma infecçãozinha superior, de viés superior, do que foi o vírus. Acredito que vai ser mais branda se eu tiver. E muita gente está tendo muito efeito colateral. A minha esposa teve trombose, depois que tomou Coronavac. Que raridade, seu Dilson. Muito raro. Que até agora os casos foram com a AstraZeneca extremamente raros. Talvez ela tenha tido por outro fator. Se não tomasse, teria de qualquer jeito. Mas o médico dela que falou que foi a vacina para ela não tomar a terceira dose, ele já falou com ela. A gente não ouve falar que a Coronavac pode causar isso. Achei muito bacana aí a sua colocação aí. Primeiro, dar o testemunho do meu pai, que ele falou de 100 anos, a gente fica analisando, né, até uma coisa que eu achei interessante, outro dia eu liguei para um amigo meu que é geriatra, falei que tinha feito 100 anos, e falou assim, seu pai é disciplinado, não é? Falei, é uma característica da minha família lá, ele horário para comer, meio-dia, uma almoça meio-dia, janta 6 horas, faz o lanche dele 9 horas, falei, isso aí é importantíssimo, uma coisa, só queria colocar esse dado. E a outra coisa é o que você falou de servir, de estar sempre com esse propósito de servir, propósito de a vida ter sentido, né? Ele até hoje, com toda a limitação dele, como ele não pode, tem toda a limitação para servir, antes ele ia para a cadeia, fazia bola, levava não sei o quê, coisa para eles costurarem, ajudava com advogado, mas agora, todo limitado, ele procura o máximo as cuidadoras dele. Ele fica brincando com ela, ele fica agradando, pede, olha, não esqueça dela, hein? Quando eu faltar, você tem que dar uma ajuda para Maria, e não sei o quê. A preocupação que ele tem de servir ao próximo. E aí eu lembrei de uma passagem eu não sei se é no livro, você vai lembrar talvez que Jesus estava reunido com os discípulos, falando sobre a necessidade de servir, e André já estava idoso, e André fala, então, como que eu vou servir o próximo se eu já não enxergo, já não posso andar, já não posso fazer mais nada? Aí quando Jesus responde para ele, André, se você não pode servir com as mãos, sirva com os ouvidos,
Se você não puder ouvir com os ouvidos, sirva com seus olhos, com olhar de carinho, olhar de amor. E se não puder servir com seus olhos, vem enxergando mais, faça o serviço mais sublime na área do amor, que é orar pelos outros, é vibrar pelos outros, é querer bem ao próximo. Esse é o maior serviço que tem. Então, qualquer idade, a gente pode servir com toda a nossa limitação. E a outra coisa que eu queria só lembrar, o Zé falou, alguém comentou aí sobre que a gente colhe o que plantou. Às vezes tem idoso, de fato, que tem dificuldade, né? Não teve carinho, não teve muito, foi meio afastado da família e depois não cultivou o afeto, né? E depois tem dificuldade de receber isso. Mas lembrar para os filhos, como você chamou muita atenção, a gente lembrar de visitar os idosos, dar carinho, dar afeto, que mesmo que o pai não tenha dado muito para ele, mesmo que ele tenha muita divergência com o pai, ele lembrar, como fala na constelação familiar, né, que o mais sublime de todas as dádivas o pai fez para ele, que ele deu a vida, né? Ele deu a vida. Sem os seus pais, ele não estaria vivo aqui. Então, isso é uma gratidão eterna, uma dívida eterna que ele tem com o pai. Então, eu só queria lembrar disso, que os filhos, por pior que sejam os pais, ele precisa de retribuir isso de alguma forma, como você falou, visitando, dando atenção, carinho, independente de quem foi esse pai para ele. Só queria lembrar desse dado. Também falo muito nisso. Também trago essa questão sempre disso, de que independente do carinho que tu não recebeste na tua infância, pelas dificuldades e limitações que cada um traz para o que vem das criações dos seus pais, e muitas vezes coloca nos seus filhos, pode não ter sido aquilo que tu esperava, tu pode realmente ter passado privações de afeto, de carinho na tua casa, ter vivenciado até abandono, outras coisas piores, mas se a vida te chama nesse planejamento reencarnatório que é longo, do momento que tu nasce até a tua partida, a tua chamada pode ter sido lá adiante, quando teu pai e tua mãe estão velhos, doentes, precisando, e tu vais trabalhar em ti o quê? Os sentimentos nobres, especialmente do perdão, de reconsiderar aquilo, de entender, de compreender a limitação dele. Isso é importante, porque está sendo chamado a exercitar isso. Se tu perde essa oportunidade aqui, vai ficar uma outra vez em que vocês se reencontrarão. Então, por que tu vai perder agora essa chance? Isso tem que estar né, aberto, tem que despertar para isso. Né? A crença, no caso, a nossa doutrina espírita, ela nos ajuda muito a gente entender essas oportunidades que a vida nos coloca. Tá? E eu tenho um exemplo, só para finalizar, eu até mostro uma palestra que era assim, ó, eu não sei quem disse, me lembro bem, acho que foi o Alírio de Cerqueira Filho, ele é um médico lá de Mato Grosso, eu gosto muito dos livros dele, ele fala muito sobre família, Alírio de Cerqueira Filho, acho que é isso. Ele disse assim, ó, que você tem uma mãe, uma filha que tem uma mãe portadora de uma doença depressiva grave, que passou uma vida inteira sofrendo. Aquelas depressões em que tu faz de tudo e a pessoa não sai daquela situação de pessimismo, de tristeza, e tu vive tomando medicamento, internando, aquela mãe sempre amarga. Então, aí tu pode perguntar para ti assim, meu Deus, por que eu não tive a mãe que eu queria? Aquela mãe que não tinha esses problemas. Mas daí a espiritualidade vai te dizer, tu ainda não está... ou num ponto de receber, grau de evolução de receber a mãe que tu gostarias, ou tu pediste para ter a mãe que tu precisarias ter para desenvolver em ti os melhores sentimentos. Que é esta mãe doente, sofredora, precisando da tua ajuda. Então, é assim, tudo planejado, né? Para que a gente aprenda com as situações que nos são mais difíceis, muitas das vezes. É assim. Lembrar que o pai dele tem uma história interessante. Eu visitei ele umas 3 vezes com capelania e uma das grandes coisas que ele fez foi alimentar as formiguinhas, né, Wilson? A comida para as formigas. Muito interessante essa passagem. É isso aí. Lurdinha, minha amiga mineira, pode fazer sua pergunta, filha. Uai, boa noite. Tudo bem, gente? Prazer enorme a sua palestra, viu, doutor Carlos? Que beleza. Que maravilha. Estou de parabéns. O que eu queria dizer é o seguinte, que duas coisas. No início, né, da minha melhor fase, né, da minha velhice, foi exatamente ano passado. Eu fiz 60 anos no ano passado
e dentro de casa, né, totalmente isolada. E se não fosse a minha predisposição para a oração, para buscar o recurso na doutrina, fosse qualquer outro segmento, né, que eu tivesse escolhido, certamente eu teria entrado em depressão. Eu não passei por isso. Foram momentos assim, nós, humanidade, né, enquanto humanidade, ficamos muito sofridos. Mas a doutrina, nossa, como fortaleceu essa busca. A Meng, né, a nossa irmã aqui, a irmã de vocês é a Meng, também nesse movimento de cursos, de palestras, sabe? Todo mundo se movimentando. Nós temos um projeto chamado Alquimia do Amor, que a gente atende as pessoas que estão na linha de frente, que trabalham do Covid. E aí nós começamos esse movimento de ajudar através da tela. E isso trouxe uma alegria, sabe? Poder ser útil. É exatamente o que o senhor falou. E domingo, a minha madrinha de batismo, ela fez 80 anos. Aí eu falei, vou ou não vou? Aí a filha, vem. Só tinha o genro, a filha, ela e eu. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque na hora, todo mundo de máscara, mas na hora que cantou parabéns, aí a gente levantou e se abraçou. E ninguém lembrou da máscara. Aí eu falei, nossa, eu tomei as 2 doses, ela tomou, todo mundo está vacinado. Mas eu acho que o amor é uma coisa doida, né? Assim, a gente fica naquela alegria, porque é muito bonito alguém fazer 80 anos saudável, né? Alguém fazer 80 anos fazendo as suas atividades. Então, foi um momento muito rico. E hoje a palestra do senhor, ela veio exatamente casar com isso, com o cuidado que a gente tem que ter aqui e aqui. Né? Envelhecer é uma opção, a gente ser infeliz ou ser feliz, independente de quem vai ficar com a gente ou não. Né? A gente tem que buscar recursos. E é exatamente isso. Que bom que eu estava aqui hoje. E eu amo essa turminha aqui. Tá bom? Prazer enorme conhecer o senhor. Obrigado. Muito grata. Obrigado, Udinha. Raimunda, faz sua pergunta. Eu queria só pedir a compreensão, depois com a pergunta da Raimunda, nós vamos encerrar essa primeira parte, porque nós vamos fazer a segunda parte, que é a vibração pelos hospitais, tá? Raimunda, pode fazer a sua pergunta. Boa noite aos companheiros, a doutor Carlos. Já conheço o seu trabalho da AMI Brasil. Nós aqui na Bahia, Salvador, trabalhamos muito com seus textos, porque nós temos um programa da FEB, junto com a nossa federação, com a AMI Bahia, sobre envelhecer. É envelhecer com sabedoria. É um programa que já vem há alguns anos, agora que tem 2 anos que nós estamos botando para funcionar mesmo. Já estamos trabalhando todo o estado aqui, com a pandemia, veio essa vantagem, né, que nós podemos trabalhar online. E trabalhamos todos esses aspectos do envelhecer. E temos pessoas de várias idades. Eu já estou com 78 anos. Faço tudo, deixei esse ano, estou com uma companheira aqui também, Valdete Botelho, que também é do nosso grupo. Nós já apresentamos esse projeto, né, que hoje já é um programa da nossa federação, da AMI Bahia, e que nós trabalhamos muito envelhecer sobre todos esses aspectos que o senhor falou aí. E eu gosto muito dos seus trabalhos. Nós fizemos um trabalho sobre sexualidade no idoso, e que nós botamos muita coisa da cartilha que o senhor colocou. Então, nós estamos de parabéns e temos que fazer isso mesmo. Hoje eu só deixei de fazer uma coisa, dirigir, que eu tive um problema de uma fratura do fêmur, aí eu desisti, não quero mais dirigir. Mas faço tudo, moro sozinha, de vez em quando vou para a casa de meu pai, volto, mas em geral eu moro só. E tranquilo, vou muito bem. Quando a gente está muito agoniado, liga para uma colega, conversa, e estamos indo. E nosso trabalho é muito bom. Nós temos 3 grupos aqui do Envelhecer. Envelhecer com Sabedoria, de doutora Eliana Peixinho, a irmã de André Peixinho. Sim. Ela e o doutor Ildefonso, que foi o fundador da nossa AMI. Doutor Ildefonso, ele tinha essa preocupação, principalmente com o trabalhador idoso, né? O espírita idoso, que vai ficando ao lado, vai deixando o próprio centro, às vezes vai se esquecendo dele. Ele tinha essa preocupação. Nós lutamos muito para que fosse adiante esse projeto, hoje que já é um programa mesmo da federação, com parceria com a gente. Então, é isso que eu queria dizer ao senhor.
que eu gosto muito dos seus textos, do seu falar, né? A sua forma como você se dirige para os idosos. Gosto muito. Está de parabéns. Legal. Obrigada a todos. Obrigado, Ju. Obrigado. Obrigado, Raimundo. Obrigado, Valdete, pela presença de vocês. Quero agradecer ao nosso querido irmão Carlos, pedir a ele que faça as considerações finais e que Jesus possa continuar abençoando essa carreira profissional e espiritual com tanto brilho e nos trazendo tantos subsídios ao nosso aprimoramento espiritual e no nós da capelania, a arte de transformar para ter sorriso, de colorir os ambientes. Carlos, suas considerações. Bom, agradeço muito, imensamente. Eu também já estou quase lá, com 58 anos, daqui a pouco eu inauguro a terceira idade. A gente está envelhecendo conforme está o curso da nossa vida, o curso de um rio. Então, a gente tem tempo ainda de corrigir muitas coisas, quanto mais cedo despertar. Mas em qualquer momento dessa nossa trajetória, mesmo já idosos, a gente pode despertar para a prática das boas emoções, do otimismo, de nos tornarmos pessoas mais gratas por essa graça que é a vida, dar o devido valor à velhice. Afinal de contas, a gente está vivendo muito mais, e esse mais tempo que a gente está vivendo é porque o planejamento reencarnatório permitiu que a humanidade ultrapassasse, né? Hoje, quase, na maioria do mundo, 75, 80 anos. Então, a gente tem que vivenciar mais tempo esse período, entender que a velhice é a grande oportunidade que temos para despertar e a expansão das virtudes, das qualidades do espírito. Se isso nós tivermos isso em mente, a gente vai entender o declínio físico, compreender muitas vezes as limitações, a fragilidade da doença, aceitá-la, porque é o espírito que está tendo a grande oportunidade de se expandir, e a vida não termina, né? Quando esta vida física deixa de existir, a gente passa por um portal, a gente desperta na erraticidade, trazendo toda a singularidade do que vivemos, dos acertos, né? Das intenções boas e todo o esforço que fizemos. E depois a gente volta com essa bagagem reforçada. E a velhice é um estágio muito importante da vida humana. Então, muito obrigado pela essa oportunidade. Eu sei que vocês têm todas as suas experiências, vivências e estão convivendo com essas pessoas diretamente, né? Estavam mais na época pré-pandemia e logo estarão. Aqueles que precisam do carinho, do apoio, lá a nível hospitalar, onde estão enfrentando uma das naturezas de provas mais importantes para o aprendizado e para a educação do caráter, que é a doença, que é a enfermidade. Com licença, como que consegue comprar o livro do senhor? Esse? A senhora entra no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Federação Espírita. Eles têm, é por eles que eu editei o livro. Fernes. O tempo de colheita, tem muitos exemplos e testemunhos aqui. Tá bom, obrigado. Obrigado pela companhia de todos, que noite maravilhosa. Um beijo no coração de todos. Heloísa, que prazer em revê-la. Zoel, você também. Tete, obrigado. Nícia. Todo mundo que está aqui no escondidinho. Ricardo, Vieira. Obrigado, Beni. Tião, Olga, Zezé, Aldaci, Núbia, Ivanilda, Rosângela. Que coisa boa, que família. Boa noite a todos. Boa noite. Dorinha. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Osmar, boa noite, Osmar.